Aqui a gente tem uma coisa chamada fases de sono. O que é isso daqui? Nada mais é do que os momentos que a gente passa, as transições que a gente passa na hora que a gente dorme. Então, a ciência, quando ela vai ali e coloca na gente a polissonografia ou vai testar aparelhos que medem o que acontece durante o sono, nesse intuito, nessa curiosidade de saber, ela percebe que as nossas ondas cerebrais, elas começam a ficar mais lentas, tá? E mais espaçadas, conforme o tempo vai passando no nosso sono. E que tem um momento aqui, que é essa quarta fase aqui, que é o momento em que a gente, às vezes, está com ondas cerebrais mais rápidas do que propriamente quando a gente está acordado, que a gente chama de vigília aqui, né? É uma atividade muito grande cerebral. A consciência, ela tem um determinado movimento que cria na gente esses padrões aqui, que faz com que o nosso corpo vá desacelerando ou acelerando, entende? Então, quanto mais a consciência vai se distanciando do nosso corpo e vai atingindo determinadas áreas nessa existência não física fantástica, o nosso corpo ele vai respondendo, ficando com as ondas cerebrais mais lentas, quer dizer, é como se a gente fosse perdendo bem a nossa atividade cerebral. E quando essa consciência começa a se aproximar de novo e viver determinadas coisas, determinadas áreas, esse cérebro ele começa a voltar a responder através dessas ondas, tá? Então, isso aqui é uma coisa muito simples, eu não quero complicar para vocês. Eu estou mostrando para vocês um ciclo de sono. O que isso aqui significa? Da vigília para a fase 1, para a fase 2, para a fase 3, a gente está aprofundando. Quer dizer, a gente está aprofundando. A gente está entrando num sono mais profundo. É isso que acontece. E aqui a gente já está num sono, numa fase do nosso sono que é mais superficial. E esse ciclo completo aqui, ele leva, em média, 1h30. A gente vai entender que essas fases têm características no nosso corpo, mas que essas características do nosso corpo são uma consequência de onde a nossa consciência está. Ela saiu do corpo, onde é que ela está? Aí, dependendo de onde ela está, dependendo da área que ela está, ela vai criar um impacto no nosso corpo. Esse sono não REM, esse REM significa o seguinte, ó, movimentos rápidos dos olhos, em inglês, tá? REM, movimento rápido dos olhos. Então, a gente tem na fase 1, na fase 2 e na fase 3 o sono não REM. A fase 1, que é aquela fase mais superficial do nosso sono, é uma transição entre o momento que a gente está acordado e o sono. Então, a gente começa a dormir. Isso aqui é uma coisa que eu vou comentar com vocês em breve, tá? A nossa consciência, ela começa a se voltar para dentro, a gente vai deixando as preocupações do dia a dia, vai começando a, de repente, trazer algumas coisas do nosso dia ali para o nosso pensamento, né? Aquele processo normal que a gente vai fazendo de diferentes formas. Aqui, a gente começa a ver que o nosso batimento cardíaco ele tá ficando mais lento, ele tá o movimento dos olhos, a nossa respiração, musculatura relaxando, dá aqueles espasmos também às vezes, as ondas cerebrais começam a se modificar. Isso daqui é fase 1 do sono. Na fase 2, a gente já começa a entrar na experiência não física, vê se vocês me entendem. A gente começa a estar muito mais aberto e muito mais receptivo às nossas comunicações, as comunicações que a gente vai exercer ali na nossa experiência não física. Por quê? Do mesmo jeito que essa experiência aqui tem pessoas, a experiência não física também tem pessoas. Afinal, se você imaginar, todo mundo dorme, existem pessoas que já não estão mais no plano físico. Então, a gente começa a sair e começa a se abrir um pouco mais para essa realidade não física. A gente já não está limitado, sabe? Pelo que os nossos sentidos físicos veem, nossa consciência ela começa realmente a sair do corpo. Então, a gente começa a acessar uma área da existência não física onde a gente começa a agir como receptor. A gente começa a se comunicar, a gente recebe mensagens telepáticas e clarividentes, quer dizer, a gente começa a se comunicar através de pensamento, não mais através dessa forma física da gente falar. Porque aqui a gente também se comunica telepaticamente. Lembra que a gente discutiu sobre os diálogos mentais? Lembra disso tudo? Então, mas nessa área do sono, a gente já começa realmente a estar na existência não física se comunicando telepaticamente, que já é, na existência não física, algo completamente normal, completamente comum pra gente. Aqui, a gente pode apresentar sensações físicas, sendo
interpretações do que a gente está vivendo. Então, sabe quando você está caindo? Sabe quando você está expandindo? Essas são interpretações que a gente cria aqui na existência física para o que a gente está vivendo lá, para, de repente, momentos em que a gente está expandindo a nossa consciência, ou essa sensação de que você acorda, que você parece que você caiu, que você tomou um tombo. É um retorno rápido da consciência, às vezes você até acorda, né? Um retorno rápido da consciência para o corpo. E aí você interpreta que você caiu de uma escada. Percebe como que a gente sempre vai codificar bonitinho para nossa existência física aqui, o que a gente consegue, o que não é muito assustador pra gente. Não significa que é o que aconteceu. É claro que não. Essas áreas são áreas que a gente tem um pouco de rejeição, que a gente teria um pouco de rejeição. Então a gente finge que caiu da escada. A gente codifica dessa forma, tá? Mas significa que sim, a gente tá passando por experiências que a gente vai traduzir aqui para nosso plano físico. Depois que a gente entra nessa área, a gente pode criar pseudo-sonhos, que são sonhos em que estão muito associados, vê se você lembra disso, vê se você se conecta com isso, estão muito associados com o que a gente viveu. Então, imagina se você foi pensar no seu trabalho, se for dormir pensando no seu trabalho, você pensou no seu chefe, que você tem que entregar um relatório amanhã, tal, eu pensando no meu vídeo que eu tinha que entregar, isso vai atravessando algumas fases e às vezes a gente começa a sonhar com aquilo ali. Já se pegou sonhando com uma coisa que você dormiu pensando? Então, é exatamente isso ali nessa fase mais superficial do nosso sono ainda. Ela é intermediária e ela antecede o sono profundo, tá? A fase 2. Nos primeiros ciclos, guarda isso daqui, a gente tem uma duração de 10 a 25 minutos, tá? Então, ela é rápida. Ela só é como se ela só preparasse a gente para um sono mais profundo. Ela é um degrau da escada. Então, eu tô no degrau 1, passo pro degrau 2 e agora eu vou me aprofundar um pouco mais indo pro degrau 3. Ali eu começo a transicionar da experiência física para a experiência não física, mas não vou direto lá para a experiência que é riquíssima e que a gente vai ter várias coisas acontecendo. Aqui eu tô passando por uma preparação. Então, ela vê se você me entende, uma coisa mais superficial. Daqui, se alguém quiser te acordar, você volta rápido, tá? Não tem tanta dificuldade. Então, vamos botar que isso aqui é um pouco mais superficial ainda. Só que guarda essa informação aqui que eu vou chegar com vocês lá na frente, tá? Nos primeiros ciclos de sono, primeiro 1h30, esse negócio aqui dura pouco, tá? Dura de 10 a 25 minutos. Aí você continua relaxando, o batimento cardíaco vai desacelerando, sua musculatura relaxando, seu cérebro ficando com um pouco mais de ondas mais lentas, tal, legal. Aí a gente vem para essa fase daqui, que é uma fase que a gente diria que é uma das fases mais importantes e mais ricas que a gente vai abordar com vocês na experiência não física. Eu não vou trazer tudo o que acontece aqui, tá? Eu vou deixar para o Cadu mostrar para vocês um pouco mais à frente, de uma forma bem profunda, o que acontece aqui. Mas é aqui que a gente começa a acessar nosso conhecimento interior. É aqui que o bicho pega, tá? É aqui que a riqueza tá dentro do sono. E aí vamos olhar para isso daqui, ó. Agora, em outra área do sono ou camada, vozes, imagens e conversas estão mais presentes. A nossa consciência sintoniza-se firmemente com outras comunicações e depois pode transformar isso em sonhos leves. Depois, em algum momento dessa fase, a gente entra em uma área que a gente chama de área protegida. E a gente acessa outras realidades e também probabilidades. Ouça isso daqui. A gente vai entrar na fase 3, em algum momento da fase 3, numa área que é uma área protegida. Por que é protegida? Porque a gente não conseguiria lidar com ela mesmo. É uma área em que a gente se comunica muito, em que a gente faz muitas... em que a nossa consciência ela se sintoniza com outras consciências e que a gente acessa outras probabilidades. Lembra daquilo que a gente falou? Que a nossa vida, a gente consegue acessar várias frequências, a gente consegue pensar em várias possibilidades para a nossa vida? Eu poderia pensar em inúmeras possibilidades? Nessa área, a gente explora essas possibilidades. Então, eu posso explorar uma possibilidade em que eu sou médica, em que eu tô solteira sem um Cadu, em que o Cadu é casado com outra... Enfim, é muito mais do que isso, tá? E a gente tá tentando simplificar aqui. Mas a gente começa a acessar probabilidades.
E com base nisso, visitando e vivendo essas possibilidades no nosso sono, a gente também é muito capaz de tomar escolhas. E isso conecta muito com o que a gente veio falando para vocês, de coisas que a gente vive, entendam, na nossa infância às vezes, em alguns outros momentos a gente fala assim, como é que a gente cria 100% da realidade? Existem momentos em que a gente está criando e escolhendo coisas que a gente não tem conhecimento. E isso reforça a importância da nossa fórmula, que é a gente escolher. Sempre, no plano físico, no plano não físico, não interessa. Nós temos que estar muito ligados na nossa escolha, no que a gente escolhe, no que a gente leva para o nosso sono. Em algum momento dessa fase, a gente entra nessa área protegida, acessando outras realidades possíveis, outras realidades de verdade, que o Cadu vai conversar com vocês mais à frente, e probabilidades. Aqui, gente, não existe tempo como a gente conhece no plano físico. A gente pode viver 100 anos no que a gente chamaria de 1 minuto. A gente consegue fazer coisas em paralelo e simultaneamente ao mesmo tempo. Visitar muitos momentos da nossa vida, visitar muitas coisas prováveis e sem essa noção de tempo. Esse é o sono profundo do qual dependemos muito para acordar com disposição de manhã. Lembra que eu falei para vocês que a gente se revigora no sono justamente porque a gente vai se conectar com uma energia vital, justamente porque a gente vai lá buscar esse vigor. E quanto mais tempo a gente passa acordado, e quanto mais tempo a gente passa dormindo, quer dizer, quanto mais a gente segrega esses blocões, menos a gente faz essa integração. E é isso que vocês vão entender logo ali na frente. Há evidências de que o sono profundo seja especialmente importante para a secreção do hormônio do crescimento, GH, para a criatividade, para a perspicácia e para a imunidade. Essa é a fase em que o batimento cardíaco, respiração e músculo estão mais relaxados, ruídos e outros estímulos externos não acordam a gente facilmente. E essa fase do sono pode durar de 20 a 40 minutos nos ciclos da primeira metade da noite. Quer dizer, nas primeiras 3, 4 horas, isso daqui, essa experiência riquíssima, acontece durante 20 a 40 minutos. Depois, começa a acontecer em períodos mais curtos, e aqui está o ponto. Segura essas informações que eu vou fechar todo esse raciocínio lá na frente. Nas áreas mais protegidas do sono, as barreiras aparentes entre as muitas camadas de realidade desaparecem. E a gente está dizendo aqui que a gente tem muitas realidades. A gente tem muitas dimensões de realidade. Não é só o que a gente vê aqui. A gente aqui está parametrizado para entender as coisas de uma forma tridimensional. Mas as coisas não são só tridimensionais, elas não são só com 3 dimensões, tá? Não é só altura, largura e profundidade. É isso que eu tô querendo dizer. Existe muito mais. Então, essas barreiras entre as camadas de realidade começam a desaparecer. O tempo começa a não existir pra gente. E ficamos conscientes, por exemplo, de algumas realidades prováveis, de coisas que podem acontecer. E com base nisso, muitas vezes, e experimentando essas realidades prováveis, a gente toma determinadas escolhas e diz, olha, isso aqui talvez eu tenha gostado, isso aqui eu quero viver, isso aqui talvez seja crucial para o meu desenvolvimento agora. Então, a gente começa a ficar consciente e viver essas probabilidades, né? Vivenciar essas realidades prováveis. Escolhemos, olha essa palavra, quais os atos prováveis desejamos realizar na experiência física e realizamos outros atos prováveis durante os sonhos. Nessa fase mais profunda do sono, a gente faz escolhas de coisas que a gente quer vivenciar. E, de novo, nem sempre, dentro da nossa realidade física, as coisas vão fazer sentido. Mas, quando você acessa o seu conhecimento interior, quando você começa a ver que existe algo muito maior, algumas coisas que não fazem sentido aqui podem fazer sentido. E você pode escolher passar por isso para algum tipo de enriquecimento do seu ser superior, tá? Fazemos isso individualmente, mas também o fazemos coletivamente em níveis nacional ou global. E aqui tá a nossa resposta para os eventos de massa. As coisas que a gente, e aí o Cadu também vai trazer isso um pouco mais à frente, mas a gente faz escolhas em conjunto. Lembra que as consciências, elas se conectam, todas as consciências são capazes de se conectar. Consciência é uma linguagem universal que faz com que a gente se conecte. Aqui a gente também faz escolhas.
E é óbvio que a gente faz escolhas não só em nível nacional, em nível global, mas em níveis de grupos. A gente faz escolhas como família, a gente faz escolha. A correspondência, ela é muito válida nesse momento. Se eu faço escolha individualmente, quando essas consciências se agrupam, elas também fazem escolhas, tá? E muitas vezes, a gente pode perceber, quando a gente tem uma catástrofe natural, ou uma catástrofe como, por exemplo, o Covid, ou uma pandemia como o Covid, a gente está falando de talvez uma sociedade que esteja clamando por um momento de pausa por causa de algum processo de colapso. Então, essas consciências, elas se juntam para tomar essas decisões também. E isso acontece aqui, nessa fase do sono, nessa área protegida do nosso sono. A gente volta, então, para a realidade física em uma área marcada como sono REM, onde criamos sonhos orientados fisicamente, colocando em uso o conhecimento que adquirimos. É nesse momento. A gente sonha em todas as outras fases, tá? A gente pode sonhar em todas as outras fases. Mas, no sono REM, esse sonho, ele é mais vívido, ele é mais intenso. E a gente recebe orientações para formar as nossas produções oníricas, os nossos teatros oníricos, no momento que uma coisa que a gente chama de sonho. Não necessariamente é exatamente o que a gente viveu. Na verdade, não é exatamente o que a gente viveu. Mas não significa que não tenha um simbolismo. E que a gente não consiga aos poucos, começar a olhar para isso e comparar com a nossa realidade física para ver o que isso está dizendo para gente. Eu estou falando para você olhar para um simbolismo maior. Para você começar a interpretar, sabendo que essas produções estão acontecendo para que alguns dos conhecimentos que a gente adquiriu ou alguns dos atos prováveis que a gente executou foram transformados, tá, numa produção que a gente, fisicamente falando, consegue interpretar, que a gente, fisicamente falando, consegue olhar e consegue entender e consegue aceitar. Porque o que a gente vive nas outras áreas, a gente não conseguiria aceitar, assusta a gente. É uma coisa que não é orientado fisicamente, sabe? A gente é bem terreno, né? Bem coisa tipo assim, ó, vamos... Como é que eu só acredito no que eu vejo, sabe? Então, a gente pega tudo isso que a gente viveu no sono, empacota, tem determinadas informações ali que ajudam a gente, e a gente forma uma produção ali e traz pra cá. Esse sono REM, ele se repete várias vezes ao longo da noite, só que com uma duração cada vez maior. Conforme a gente vai fazendo ciclos e mais ciclos, ele vai durando mais. Entende? Essa fase em que a gente sonha e tal, bem ativo, bem físico, ela vai aumentando. Especialmente na segunda metade da noite. O sono REM parece ser fundamental para manter as funções cognitivas como memória, criatividade, capacidade de aprender, além de proporcionar bem-estar. Os sonhos podem ocorrer em todas as fases do sono, mas aqui eles parecem ser mais vívidos e intensos. Os olhos fechados se movem rapidamente de um lado para o outro, como se observassem muitas coisas por baixo das pálpebras. As ondas cerebrais se parecem com aquelas de quando estamos acordados. A respiração se torna mais rápida e regular e a frequência cardíaca e pressão aumentam para níveis mais próximos ao de vigília. Guarda isso daqui também. Mas os demais músculos estão paralisados, não permitindo, justamente porque a consciência não está totalmente dentro do corpo, não permitindo que a gente viva o que a gente está sonhando, né? Os músculos paralisados, mas a consciência retornando e formando todas aquelas imagens ali pra gente. Imagina que eu tenho um ciclo de 1h30. Quando eu chego a 3 horas, vamos dizer, de sono, lindo, ó, lindo. Isso aqui continua da mesma forma. Mesma forma, acontecendo lindão, lindão. Tu vai lá, volta, vive toda essa experiência fantástica, perfeito. Continua acontecendo do mesmo jeito. 6 horas eu estaria vivendo já 4 ciclos de 1h30. Nesses primeiros 2 ciclos, eu tenho essa duração aqui que eu mencionei para vocês. Nos outros 2 ciclos, nas outras 3 horas do meu sono, 3 primeiras horas, e aqui nas outras 3 horas do meu sono, o que começa a acontecer? Essa fase, meu bem, essa fase, riquíssima, diminui. E essas 2 fases, particularmente muito superficiais, aumentam. Tu já dormiu 10 horas e acordou exausto? Justamente porque você está se demorando cada vez mais aqui. Só que quando você começa a dormir demais, passando ali de 3 horas, né, desses 2 ciclos iniciais, você está se distanciando.
do local ou da área que mais podia te ajudar na experiência física. Você está esquecendo ou criando a possibilidade de esquecer todas as informações que você adquiriu que agora estão contidas no que a gente chama de seu conhecimento interior. Percebe? E você está vivendo fases superficiais, fases físicas, que até te ajudam, mas não te ajudam tanto quanto isso daqui. Os blocos de 3 horas, onde a gente passa por 2 ciclos completos, eles são extremamente benéficos quando a gente retorna para a experiência física. Porque todo aquele conhecimento que a gente adquiriu e toda aquela experiência que a gente viveu, ela vai ser integrada na experiência física. Coisa que não acontece quando a gente viveu isso no início do sono e agora está vivendo muito as fases superficiais. Isso não acontece, ela começa a haver uma segregação, entende? E aí a gente não entende por que a nossa energia está baixa, por que a nossa libido está baixa, por que o nosso corpo não está funcionando, por que a gente está adoecendo, por que a gente está se sentindo depressivo. Justamente porque cada vez que a gente faz isso, a gente começa a se sentir dessa forma, a gente começa a se dar vários feedbacks negativos. Cara, como eu sou incapaz, como eu tô sem energia, como eu não consigo fazer, como as oscilações emocionais aumentam. Porque eu tô separado do que há de mais verdadeiro, eu tô separado da minha energia vital, eu tô separado do meu conhecimento interior, eu tô separado das conexões que eu poderia fazer, eu não tô trazendo isso pra minha vida. Eu não tenho sonhos vívidos, eu não consigo lembrar dos meus sonhos, eu não consigo formá-los tão bem. Provavelmente os que eu formo já são muito mais desorientados, já não fazem tanto sentido para mim, justamente porque eu me afastei das áreas mais importantes do sono, do sono profundo. Eu não consegui trazer isso para minha experiência física. E isso vai trazer muitas consequências para gente. Aqui eu queria trazer para vocês uma coisa importantíssima, tá? As nossas escolhas e as sugestões e os direcionamentos que a gente dá para o nosso pensamento são coisas extremamente importantes aqui. Faça sugestões antes de dormir, da forma como você quiser. Se você quiser orar, se você quiser se conectar com o que há de mais profundo em você, se você quiser pedir, se você quiser fazer perguntas, se você quiser criar sonhos e visualizações na hora de dormir, se você quiser ouvir um áudio, se você quiser ouvir uma música que te faça sentir bem, imaginando o que você... Faça da forma como você quiser. O que você está fazendo é direcionando a tua consciência para o que você quer obter durante o sono, para a experiência que você quer obter, para os atos prováveis que de repente você quer experimentar, para as formas que você quer criar aqui na experiência física. Faça isso todas as vezes antes de dormir, porque isso vai fazer com que quando você entre nessa experiência profunda, você entre com uma sugestão, com uma direção. Do mesmo jeito que é importante a gente direcionar o nosso pensamento aqui, escolher, sugestionar, criar isso na nossa mente, é importante para a nossa consciência quando ela sai da experiência física, porque a experiência não física é muito mais rica, é muito mais gigantesca, é muito mais cheia de possibilidades, é muito mais do que a gente consegue imaginar. Então, esse direcionamento também é tão importante quanto é aqui. E se você não faz, você entra no seu sono, às vezes, vivendo coisas que você não queria, estresses do seu trabalho, pensando em coisas que você não quer. E isso é péssimo, porque só reforça. Só faz com que você viva mais disso durante o seu sono, só faz com que você direcione os seus pensamentos para isso, a sua consciência para viver aquilo ali. Então, a gente precisa conseguir fazer esse processo de bem-estar durante todo o dia, mas principalmente na hora de dormir. Conseguir respeitar o nosso movimento, o movimento natural da nossa consciência é algo que é fundamental, tá? Nós, aqui na existência física, temos picos de consciência. A nossa consciência ela vai flutuar. Ela vai trazer pra gente momentos de muito foco na existência física e momentos sem foco nenhum na existência física. E eu preciso saber usar isso. Eu preciso saber olhar para o meu momento de foco na existência física e conseguir produzir exatamente aquilo que eu preciso produzir. Focar a minha consciência no que eu preciso fazer. Nós usamos os nossos picos de consciência de uma forma muito irresponsável. E é por isso que quando a gente soma isso, a gente não consegue ver resultado.
O que é a nossa vida ao final dela? Ou o que é o resultado ao final? É a soma dos dias que a gente fez as coisas corretas. Então a gente precisa olhar para essa menor unidade que é o nosso pico de consciência e ter muita responsabilidade e muita felicidade quando a gente está com um pico de consciência. E de usar isso no momento coerente e respeitar. Ou se você ainda não consegue, começar a se direcionar para lá. Respeitar os momentos em que o meu pico de consciência acabou.